Bom, gente, voltando, então, ver se eu tenho alguma coisa de... Ah, não, depois. Então, o que nós temos que fazer em relação a isso tudo? Nós ainda estamos no simbólico, né? Nós vimos o sensório-motor e vimos o simbólico, só que o simbólico chama tanto a nossa atenção por causa de Freinet, que antes de chegar no processo de regras, a gente já fica empolgado com tudo isso, né? E sabe que é exatamente esse o caminho que nós temos que tomar para realmente as coisas mudarem completamente. Imagens. Os métodos nós vamos ver depois. Vai ser no próximo encontro nosso. Só rapidamente, nós vamos, pelo sequência minha, a gente vai agora ver essa relação entre Freinet, Zé Pacheco, Yupp e Aventino Agostini, mas os métodos, as metodologias mesmo, nós vamos estudar no próximo encontro, tá? Mas vamos ver rapidamente isso, que é muito interessante a gente já ficar com essa coisa na cabeça como trailer para o que a gente vai ver no próximo encontro nosso. Bom, aí o que nós temos? Nós temos a ideia de Freinet, que é uma ideia que mudou um monte de coisa na educação, né, da França, e foi abandonado. Vários métodos surgiram, tem métodos espalhados pelo mundo todo, alemães, de tudo que é canto, mas todos os métodos tentam se aproximar um pouco da ideia de Freinet e alguns da escola da ponte de Zé Pacheco, né? Freinet e Zé Pacheco. Vamos ver rapidamente o que nós estamos fazendo para depois, no próximo encontro, a gente ver mais um pouco disso, com alguns detalhes que a gente pode ter a mais, já que eu vou me reunir com Aventino Agostini já na semana que vem. Segunda-feira eu estou reunido com ele, que é um dos maiores cientistas do Brasil em termos de ciência patológica, médico, e que desenvolveu uma metodologia que nós vamos ver que é fantástica, baseada no entendimento patológico da criança. Tá? É fantástico. Mas isso nós vamos ver depois. Então, o que acontece? Vamos ver a parte comum que todos têm. O que Zé Pacheco tem na Escola da Ponte é o quê? Cada professor tem a sua área de trabalho e, na sua área de trabalho, ele desenvolve o ensino da geografia dele, da história, das ciências, de matemática, de português, etc. Cada sala é uma sala de uma determinada matéria, de uma determinada atividade. Os alunos ficam livres para escolher qual é o assunto que eles querem aprender. Eles sabem que precisam ter um conhecimento X em todos os assuntos. Então, eles é que planejam o que eles vão fazer cada dia. Então, digamos, o aluno chega na sala de aula, chega na escola e diz, não, hoje eu vou ter aula com o professor de ciências, mas não vou ter aula com o professor de português, porque a parte de português que está na hora dele ensinar não é a parte que me interessa agora, eu já sei. Então, ele vai escolhendo, ele vai montando o esquema de trabalho dele. Então, ele vai para a sala do trabalho, para a sala da matéria, para estudar aquela matéria quando ele quer ir para aquela sala da matéria. Essa é uma das bases da escola de Zé Pacheco, Escola da Ponte. Na escola de Freinet, é muito livre. Todo mundo vai para o campo, descobre um tema, aquele tema, a partir daquele tema lá fora ou lá dentro da escola, eles vão trabalhando em cima daquele tema como se fosse um trabalho a apresentar mesmo, como se estivesse numa indústria, numa fábrica, e todos sendo trabalhadores daquela fábrica, preocupados em apresentar uma mudança naquilo. E, além disso, eles escrevem para um jornal, como se estivessem numa comunidade, então vão escrever no jornal os avanços de tecnologia deles, os avanços do estudo deles, etc. E, além disso, eles se correspondem com as outras escolas para mostrar como está o desenvolvimento da meu ensino nessa escola, como é que está o seu,
Então, tem correspondência entre escolas, correspondência interna, porque tem o jornal interno para todo mundo tomar conhecimento de tudo que está acontecendo, e tem a correspondência com os pais. Foi a primeira vez que os pais foram chamados para a escola. A gente pensa que isso é antigo, né? Não. Primeira vez que descobriram que aluno tem pai foi com o Freinet, que começaram a chamar as famílias para a escola para ter essa interação da família com os alunos. Tá? Freinet. Bom, a metodologia de Agostinho Aventini, que vocês vão ver depois, e a minha, que vocês vão ver depois também, que é de dinâmica grupal. O que ela faz? Nós estamos juntando Freinet, Pacheco e o desenvolvimento cerebral das crianças numa só metodologia. Tá? Então, nós vamos ter avanço disso a partir dessa reunião que a gente vai ter agora, que é na segunda-feira. Em suma, o que nós já estamos fazendo? Cada sala de aula é a sala de uma atividade. Então, o aluno não tem sala. A sala é de um tipo de atividade. Então, tem a sala de atividades lógico-matemáticas e espaciais, tem a sala de atividades linguísticas, tem a sala de atividade de ciências biológicas ou ciências humanas. São salas de atividades, sala de laboratórios, que é justamente para desenvolver a capacidade criativa e preparar os alunos para as feiras de ciência, que é anual, todo ano tem 2 vezes por ano a feira de ciência. Então, essa é a minha escola. O aluno não tem sala, as salas são das atividades. Só que não é igual a de Zé Pacheco. Por quê? Os alunos são obrigados a estar em cada sala no horário determinado. Não é como lá que fica livre, o aluno escolhe. Não, a gente não está no nível ainda do aluno escolher se vai ou não para aquela sala. Tá? Por enquanto, na minha escola, é obrigatório, exceto para um tipo de aluno, que é o aluno de inclusão superdotado. O aluno de inclusão, porque é superdotado, esse é o único aluno que escolhe a sala que ele quer ir. Então, a gente sempre tem vários, né? Esses não, esses são a parte. Esses alunos, eles escolhem a sala que interessa a ele, porque se eles não fizerem assim, eles desistem de estudar. Isso nós temos que ter em mente. Aluno superdotado é muito mais difícil de incluir do que aluno com deficiência intelectual. Tá? Por quê? Porque se ele desistir, se ele perder o ânimo pela escola, ele pode abandonar a escola e pode vir a constituir um dos grandes nomes do crime organizado, tá? Por causa da inteligência que ele tem. Então, esse nós temos que ter um cuidado todo especial. E na minha escola, na nossa metodologia, ele fica livre. Então, ele vai o seguinte, chega de manhã, ele combina com a coordenação. Olha, hoje, na hora de estar na sala de ciências humanas, eu não vou estar lá, eu vou estar na sala de ciências exatas porque eu preciso tirar várias dúvidas com o professor. Ou eu vou estar na biblioteca porque eu preciso pesquisar alguma coisa. Ou eu vou estar na biblioteca também para entrar em contato com o pessoal de outro instituto. E isso é que eles fazem o tempo todo na minha escola. Ou seja, só os superdotados. Né? Os outros têm que estar na sala. Mas, pelo menos, eles estão na sala e acabou aquele período daquela aula, eles vão para a sala da outra atividade. Então, é uma escola, então, praticamente igual a todas as escolas, em termos de horário. Né? Só muda o termo de o aluno não tem sala. O aluno vai para a sala da atividade. Pronto. Na escola de Agostini, é igualzinho a de Freinet. Tudo livre no mato e tudo, com bichos também, pequenos animais e tudo mais. Tudo bem. Nós vamos juntar as duas coisas, para que essas duas coisas constituam uma atividade realmente produtiva, laborial, que é o que a gente faz também na nossa escola, é laborial, todo aluno participa de um grupo de apresentação de trabalhos laboriais e também de temas escolhidos no dia com um assunto que interessa a todos os alunos. Tá? Exatamente isso. Bom, então aí nós temos essas duas coisas. Né? O que nós temos de diferente de Freinet? Existe a sala de aula por matéria. Freinet não tem. O que nós temos de diferente de Agostini? Na de Agostini tem a sala de aula de matéria. Tá? De Agostini é igualzinho a de Freinet, então a diferença é a mesma. Tá? A diferença é a mesma.
E o que nós temos diferente da Escola da Ponte? Apenas que não há liberdade para os alunos, exceto para os superdotados, essa liberdade de escolha. Mas, juntando tudo isso, que vocês vão ter condição de juntar tudo isso, quando nós falarmos o conceito de cada um deles, que será no próximo encontro nosso. Nós vamos ver cada conceito de cada um deles, para que, a partir do final do nosso segundo encontro, vocês tenham condição de analisar e montar a sua própria prática de uma escola dessas. Tá? Então, isso é o que nós vamos ver. A minha intenção nesse curso é exatamente estimular vocês a mudarem totalmente o conceito de educação para um conceito de educação realmente eficaz. Tá? E não a gente ficar copiando esses conceitos educacionais que já tem mais de 300 anos que não muda nada. Tá? Então, essa é uma coisa. Como, por exemplo, o quadro. Né? Tá o quadro lá que há 300 anos é o mesmo quadro, só que ele era preto, depois virou verde, depois virou branco. Mas continua ele lá. Aí veio a tecnologia, que aí alguns de vocês falam assim, foi... Mari Lúcia falou, agora entendi a importância da tecnologia. Sim, às vezes não tem importância, às vezes, né? Que é, por exemplo, aí veio o quadro, aquele quadro multi, sei lá o quê, um quadro eletrônico e tal, que só veio mudar a cor do quadro. Ele passou de branco para eletrônico, tá? Porque continua o mesmo quadro, mesma coisa, a mesma aula está sendo dada, só que agora de maneira tecnológica, não mudou nada. Né? Então, tudo isso, a partir do momento que a gente verificar, analisar os conceitos de cada um, nós vamos ver como é que nós vamos juntar tudo isso para ser a escola híbrida. E é como nós vamos terminar no próximo encontro nosso, nós vamos terminar montando a escola híbrida. Tá? E vamos ver que é o que a gente vai precisar. Então, nós vamos transformar esse módulo de vocês no módulo de transformação mesmo, ou seja, de transformação da escola para a escola híbrida. Tá? Bom, aí, visto isso, vamos agora continuar a nossa sequência passando para regras. Então, a outra método que nós vimos sensório-motor, nós vimos o simbólico, e agora nós vamos ver a parte de regras. Por que é importante a parte das regras também? Então, deixa eu compartilhar aqui. Jogos de regras. Também jogos, né? Aí, logicamente, nós temos que fazer o máximo possível de utilização de coisas lúdicas. Então, os jogos com regras, por exemplo, aí os garotos estão jogando, tem sempre uma regra, não pise tem que jogar atrás de uma linha, depois de uma linha, não pode bater no outro, a bola tem que bater em um. Ou seja, todo jogo com regras tem uma finalidade fundamental. Tá? A finalidade é mostrar à criança que a sociedade é assim. Ou seja, que nós temos regras e que temos que cumprir essas regras o tempo todo. Então, as regras são necessárias. Né? Então, nós temos, por exemplo, até bola de gude, como eu estou mostrando para vocês, tem a regra da bola de gude, lógico. Né? Então, ela é necessária, é extremamente necessária a utilização, porque a vida é cheia de regras. Então, a utilização do sensório-motor, do simbólico e das regras, todas elas têm que existir. Você não pode só utilizar o sensório-motor, só o simbólico, nem só o das regras. Tudo é importante. Se a criança não aprende a seguir as regras, ela não aprende a se frustrar. Então, nas regras, uma das coisas interessantes do jogo de regras é que você aprende a ganhar e aprende a perder. Então, isso é uma das coisas interessantíssimas, porque ela tem... Aí, uma coisa que não está sendo ensinada às crianças, ou pelo menos não foi ensinado às crianças que hoje são adultos, é esse sentimento do perder e do ganhar também. Então, o cara ganha e faz pouco do que perdeu. Não! O ganhar significa que nós ganhamos, mas temos que reconhecer o valor daquele que nós vencemos. Porque se o cara não tivesse valor, não adianta nada a gente ter vencido. Qualquer um venceria. Então, quanto mais nós reconhecermos o valor do nosso oponente, mais valor terá a nossa vitória. E se nós, por acaso, perdermos dele no próximo jogo,
nós sabemos e reconhecemos, e todo mundo viu que nós reconhecemos, que ele é bom mesmo. E que nós ganhamos porque fomos melhores do que ele, e nós perdemos porque ele também é bom. Então, isso faz com que não haja conflito. Então, esse tipo de ensinamento, de regras, é para isso. Só que não está sendo feito para isso na maioria dos locais. Está sendo feito para as pessoas fazerem pouco, fazerem gozação com os oponentes. Aí, no dia que perde do oponente, vai ser considerado um fracasso. Então, nós temos que acostumar as crianças que perder uma partida não é fracasso. E nós temos que fazer uma coisa que é muito importante no ensino de valores, no ensino, todos esses ensinos que nós estamos passando por eles, né? Que é o quê? Uma coisa que vem lá da neurolinguística, que é substituir determinados termos que só atrapalham o nosso desenvolvimento e o desenvolvimento da criança, como eu estou falando, por termos que ajudam no desenvolvimento. Como é que é isso? São sinônimos. Quer dizer, alguns são sinônimos, outros não são sinônimos, mas substituem plenamente. Vamos ver um fracasso. Então, o cara perdeu o jogo, fracassou. Perdeu, fracassou. Além, na minha sala, sempre quem perde chora, por mais que a gente converse com a turma de começar o jogo. Isso aqui. Mas por quê? Porque a sociedade está assim, Cris. A sociedade está assim. Então, nós temos que tomar cuidado para modificar isso. E para modificar isso, não é daqui para ali, não. Demora. Então, nós temos que mostrar aos poucos. Todas as vezes que nós perdemos um jogo, significa que nós aprendemos um pouco mais. Então, a gente chora porque a gente acha que fracassou. Aí vamos trocar, tira fracasso, coloca aprendizagem. Toda vez que você fracassa num jogo, você troca isso. Aprendi mais um pouco. Por quê? Temos que prestar atenção em quem venceu aquele jogo, porque aí a gente vai aprender que aquela técnica que ele usou vai servir para a gente para o próximo jogo. Mesmo que a gente perca mais 10 jogos, mas a cada jogo que a gente perde, nós estamos aprendendo mais alguma coisa. Então, o fracasso, que todo mundo chama de fracasso, para mim eu chamo de aprendizagem. Aí a gente fica, em vez de ficar chateado, a gente fica alegre. Aí o outro dia você perdeu o jogo e está alegre? Estou, porque eu aprendi um pouco mais. Daqui a pouco eu sei mais do que você, vou ser melhor que você e vou vencer você. Aí o cara leva um susto. Tá? Só que você não está com pressa de vencer o outro. E vamos levar isso para a vida do adulto? Porque nós estamos falando da criança. E nós, adultos, mesma coisa. Quantos de nós, tá? Quantos de nós desistimos de alguma coisa porque a gente diz, nossa, eu já fiz isso tantas vezes, eu não consigo, é um fracasso, eu sou um fracasso. E às vezes abre uma empresa, a empresa fale, eu não consigo fazer nada, eu sou sempre um fracasso negativo. Se você tentou 10 vezes fazer uma coisa e não deu certo, você aprendeu mais um pouco. Alguma hora aquilo vai dar certo. Você vai mudando, você vai aprendendo, você vai alterando algumas coisas que podem ser a razão de não ter dado certo ainda, e a gente só consegue fazer isso se a gente estiver observando o porquê que aquela vez não deu certo. Então, se a gente estiver observando, a gente vai conseguir longe. Alguém ia falar alguma coisa? Então, esse é um dos detalhes. Eu, professor. Oi, diga, Glaucio. Muitos adultos hoje, eu ia falar isso, o senhor falou. Uhum. Muitos adultos hoje têm fortes raízes dentro deles, bloqueios, né? Bloqueios dentro deles, exatamente por causa dessa forma tradicional da escola de avaliar os erros. E aí, como na escola, quando ele era criança, a escola tinha essa forma tradicional de avaliar, de castigar, de disciplinar, de dar uma certa consequência por causa do erro daquele aluno, ele cresce e ele leva aquilo para a vida dele toda. Tem? Exatamente. Exatamente.
Não sei se vocês sabem que em Singapura, que tem a ver com o que o Glaucio falou, em Singapura, o governo de Singapura, no ano passado, proibiu notas. Proibiu que os professores dessem notas aos alunos. Proibiu. Aí eu reuni meus professores todos, porque há anos que eu estou querendo eliminar a nota, né, no meu colégio. E os professores não deixam. Não sei, eu não sei como é que eu vou fazer sem nota, como é que eu vou fazer, porque os professores acham que nota é a única arma que ele tem. Ele chega para o aluno, se você não sentar, eu tiro ponto de você. Então, ele tem essa arma na mão. Eu tiro ponto de você se você não ficar quieto. E em Singapura, o presidente lá, ou o ministro da Educação, não sei, ele fez exatamente o que eu quero fazer aqui. Ele proibiu, só que eu não posso proibir nos outros locais, né? Mas é o que vai acontecer. Na minha escola vai ser eliminado nota. Mas... Ah. Eu mesmo que sou graduado na parte de História, né? Então é Fundamental 2 e médio. Ensino Médio. Você vai passar qualquer coisa para os alunos... Quanto vale? Eles já perguntam, vale quanto? Vale quanto? Vale quanto? Eles querem saber logo se vale algum ponto, meio ponto, um ponto. Só vai fazer se valeu alguma coisa. Exatamente. Não, é impressionante isso. É impressionante. Em todo local, né? Todo local. Então, é impressionante como é que o pessoal consegue, né? Não entender, porque eu já expliquei vários anos, eu consegui fazer muita coisa. Por exemplo, na minha escola, os alunos não têm conhecimento das notas. Isso há anos já. Eles não sabem nota nenhuma. Do início ao fim do ano, eles não fazem a menor ideia que nota eles estão tirando em matéria nenhuma. Mas tem nota. Ainda tem nota. Tá? Mas as notas são dadas de uma maneira bastante controlada. Tá? Por exemplo, o professor acabou de fazer uma avaliação, aí ele coloca a avaliação, a nota, num quadro da coordenação. Aí a coordenação pega aquele quadro, junto com o professor, e vê quais são os alunos, porque a nossa média lá, digamos, é 7, lá é 7. Aí todo aluno que teve a média de 7 para cima é colocado no mapa da avaliação a nota 7, 7,5, 8, 8,5, 9, 9,5, 10. Nos que tiveram 7 para baixo é colocado a nota a lápis, nunca a caneta, a lápis. Tá? Por quê? Porque todo aluno tem que aprender o assunto. Ele não tem que ter nota, tem que aprender o assunto. A nota só foi colocada porque é uma referência, que os professores me convenceram que eles precisam dessa referência. Então, está lá como referência. Mas nenhum aluno pode ter registrado nota abaixo de 7. Porque se tem registrado a nota abaixo de 7, foi porque o professor falhou. Entenderam a história? Isso já era há muito tempo para os alunos especiais. Por quê? Porque uma das coisas que nós temos que fazer é estimular o aluno a querer aprender, verificar qual é a dificuldade que ele tem e desenvolvê-lo. Na nossa metodologia, isso é possível, porque a dinâmica grupal permite que o professor acompanhe todos os alunos individualmente todos os dias. Tá? Embora possa ser 30 alunos, 35 alunos em sala de aula, não faz diferença nenhuma, mas na nossa metodologia. Mas, de qualquer maneira, surgem casos assim. São poucos na nossa metodologia. Mas, quando surge, o professor já sabe que aquele aluno ele tem que fazer de tudo para esse aluno aprender o assunto não aprendido. Então, ali não me interessa se ele tirou 5, 4, 3. Interessa quais os assuntos que ele ainda não aprendeu. Então, toda prova, quando acaba, mesmo que o cara tenha tirado 9,5, não está escrito na nota, na prova que ele não pode saber. É devolvida a ele dizendo, anotando quais as questões que ele tem que estudar de novo e vir tirar dúvida com o professor para ele mostrar que já aprendeu aquele assunto, mesmo que ele tenha tirado 9,5. Tá? Com isso, a gente garante a aprendizagem de todo mundo e o aluno se despreocupa. Ele sabe, desde o início do ano até o último dia de aula, que a única preocupação que ele tem é estudar e tirar dúvida com o professor dos assuntos que ele veio a não acertar nas testes, nas avaliações e nas provas. Aí, o que passa a ser erro para o aluno? Erro para o aluno, que desde os alunos novos tem palestra comigo por isso,
erro é a coisa mais importante para você, é você errar. Desde o primeiro dia de aula eles aprendem isso. Tá? Errar é a coisa mais importante. Porque se você não errar, nós nunca vamos saber como é que nós vamos ajudar você a aprender. Então, nunca queira acertar por acertar. Tá? Se você tiver dúvida, tá? Mostre a dúvida. Diga, escreva na prova, não entendi direito, acertei por acaso, porque senão você não vai ter a chance de ser ajudado por nenhum de nós. Então, eles perdem o medo do erro. Talvez aí, com essas crianças, por exemplo, que todos, eu tenho vários aqui, né? Que eles não compreendem e choram quando perdem tudo, por causa talvez disso que você falou, Glaucio. Porque eles estão acostumados a ser avaliados, a não pode ter nota baixa. No Japão, então, eles se matam. No Japão, então, é loucura. Se tiver uma nota baixa, muita criança se suicida por causa da nota. É um problema sério. Né? Então, com isso, a gente está mudando bastante o conceito. O que acontece com isso? Na experiência que nós temos, que nós estamos fazendo, os nossos alunos chegam no último dia de aula do ano, último dia de aula. Normalmente, a última semana de aula, os alunos estão ou já estão desesperados porque foram reprovados, ou porque vão à recuperação, ou estão largados porque já passaram. No nosso colégio, você chega lá no último dia de aula, você leva um susto. Você pensa que é o primeiro dia. Não, primeiro não, que também é bagunça nas outras escolas. Você pensa que é um dia normal de aula. E é mesmo. Porque o aluno chega, tem aula mesmo, está discutindo com o professor mesmo aquele tema, até meio-dia. Chegou meio-dia, tocou o sinal, todo mundo vai para casa, férias, só volta no ano que vem. Foi um dia de aula normal, como outro qualquer. Ou seja, todo dia, até o último dia de aula, é dia de aprendizagem. E os alunos já estão acostumados com isso. E isso muda completamente. Porque isso muda porque as pessoas passam a ver a escola de uma maneira completamente diferente. A escola passa a não ser mais aquele troço chato e perigoso. Não vou tirar nota, vou ser reprovado, vou não sei o quê, não tem nada disso. É isso que nós vamos ver, como é que a gente pode montar isso com a aula do próximo encontro nosso. Tá? Já vendo as outras metodologias e juntando elas todas e fazendo um apanhado geral. Aí a gente vai montar um protocolo, montar uma ideia, né? Uma ideia que vocês podem experimentar. Vocês poderão experimentar, né? Então, é exatamente isso que a gente quer fazer, né? Então, o jogo de regras mostra exatamente essa deficiência, ou seja, na mente das crianças. Eles têm medo de perder. Tem medo da nota baixa, tem medo da reprovação, medo de não passar de ano. Então, todo aluno, nas escolas tradicionais, tem medo de não passar de ano. Diga quem ia dizer. Alguém ia dizer alguma coisa, não? Medo. Lícia, ia falar alguma coisa? Alguns professores deveriam estar ouvindo essa aula. Vocês é que têm que ensinar os professores. O psicopedagogo é justamente o cara que tem que treinar os professores. Tá? Tem que fazer reuniões pedagógicas, mostrar as metodologias, como vocês vão ter essa criação no próximo módulo, ou no nosso último encontro, vocês com isso que não está no módulo, o que vocês vão fazer não está no módulo, a gente vai montar, tá? A gente vai montar isso. Mas vai estar gravado também, porque a aula está gravada, né? Aí vocês vão montar para poder realmente preparar os professores. Um dos papéis do pedagogo é o treinamento, é a formação de professores. É formar professores, pode ter certeza. E olha, lógico que o tratamento do aluno é importante, lógico que o acompanhamento do aluno é importante, mas a preparação docente é uma das coisas que eu considero mais importante do psicopedagogo, porque você vai estar multiplicando aquilo que você aprendeu. Você vai estar criando uma porção de professores que não vão mais errar tanto, ou que vão pelo menos errar menos, e vão ter exatamente como a Arlene falou, vão multiplicar. É isso que a gente precisa. Tá? Então, esse é o detalhe. E a regra mostrou, a gente falando das regras, a gente viu exatamente o erro, onde está o erro. E que em Singapura não existe mais. Tá? Eu não posso deixar de botar nota, né? Os pais, né? Falava assim, como é que ficam os pais na minha escola? Né? Entram em desespero. Tem uns que até hoje, até ontem mesmo,
tinha uma mãe brigando com meu filho, né? Porque não recebeu o boletim da primeira unidade. Né? Aí, quando ela falou comigo, meu filho que está administrando a escola, eu estou aqui no meu estúdio. Aí, quando ela falou comigo, eu digo, nem vai receber. Ela disse, mas por que, professor? Não, não vai não, porque eu sei o que você vai fazer, você vai mostrar para suas filhas. Ela tem 2 filhas na escola. Né? Eu não vou mostrar, não. Mostra sim, eu sei que você mostra, porque no ano passado você mostrou para elas e destruiu tudo que eu queria fazer. Então, não vou lhe dar boletim nenhum. Eu vou tirar minhas filhas da escola. Tire, mas não vai dar boletim, não vou dar boletim nenhum. Mas meu filho disse que vai entregar o boletim a ela, assim, pedindo a ela para prometer que não vai falar a nota para as filhas, né? Porque estraga tudo. A partir do momento que a criança sabe as notas, ela só vai pensar em nota, não vai pensar mais em aprender. Como é que uma criança faz? Reparem só. Você acabou de fazer uma prova para os seus alunos. Tá? Aí você corrigiu, deu a nota para todo mundo e entregou a prova de volta para eles com a nota lá. Aí, digamos que a média da escola é que nem a minha, 7. Aí o aluno tirou 6. Pronto. Ele tirou uma nota que vai levar à reprovação. O que vocês acham que esse aluno vai fazer com essa prova em que ele tirou 6? Múltipla escolha. Primeira possibilidade. Ele vai pegar aquela prova e vai ver todas as questões que ele não acertou e vai estudar de novo todas as questões que ele não acertou para tirar dúvida com o professor, para ele aprender aquilo que ele não havia aprendido ainda. Segunda opção, ele vai jogar a prova na primeira lixeira que tiver e vai jogar fora todos os módulos da primeira unidade e só vai se preocupar em ter nota compensatória na segunda unidade. O que vocês acham que o aluno vai fazer? Eu tenho certeza que é a segunda opção. Poucos alunos vão se preocupar em estudar aquilo que eles não acertaram na prova, ainda mais se for uma prova de final de unidade. Ele não quer mais nem saber daquele assunto. Ele quer esquecer para sempre, porque os alunos que trabalham com notas, a única coisa que interessa para eles é nota para passar de ano, não é conhecimento a aprender. Então, vocês veem que a nossa luta é grande, porque nós só vamos ter aprendizagem real no nosso país no momento em que nós trocarmos nota por assunto a aprender. Na hora que mudar isso, aparece a aprendizagem. Enquanto não mudar isso, não tem aprendizagem. Mas não tem mesmo. Não vai ter mesmo, de jeito nenhum. Então, esse aqui é um detalhe que é demorado, difícil da gente fazer, mas é essencial. E no meu colégio já é assim. Só que os pais é que têm que se comprometer. Né? E a maioria dos pais, 90% dos pais, está fazendo rigorosamente o que eu estou dizendo. Rigorosamente, porque eles entenderam, estão acompanhando e viram a diferença. Tem pais que chegam para mim, desde o ano retrasado, né? Que chegam, eu nunca tinha visto meu filho assim, ele nunca se preocupou com estudo, e ele agora, ele chega em casa, ele reclama quando tem alguém fazendo barulho, não sei o quê, porque ele tem que aprender uma matéria que precisa... Ele nunca se preocupou com isso. No último dia da aula, ele chegar para mim e está estudando antes de ir para a escola, porque ele quer debater o assunto com o professor. Último dia de aula? Meu filho, você não entra de férias hoje? Aí ele se entra, hoje entra de férias. E você ainda tem aula? Tenho. Os pais levam um susto. Mas é real. Ou seja, é a aprendizagem. Então, isso é uma coisa que vai demorar a gente a fazer, mas vale a pena. Viu? Eu tenho certeza que vale a pena. Aí, então, né? Outro jogo de regras interessante, jogo de damas. Né? Interessantíssimo, porque aí você mexe com uma porção de inteligências da criança também. Né? Então, além de toda aquela história de ter que seguir regras, que o mundo é cheio de regras, que a sociedade é assim, e acostumar com perda, ganho, para evitar para aprender como é a frustração, né? Lidar com frustrações, e que vários de vocês disseram que é complicado, né? Complicado. Nós vemos que o jogo de damas é uma coisa interessante também. Ele é fantástico, ele é ótimo, né? De várias casas, aquela coisa. É bem interessante o jogo de damas, né? Bem, e esse tem algo super especial. Esse daí, o jogo de xadrez. O jogo de xadrez, ele tem uma característica que vocês, não sei se vocês já sabem,
mas uma característica fundamental para salvar adolescentes do suicídio, como eu falei antes, né? Eu já falei rapidamente sobre isso, que eu fiz a diferença entre o menino e a menina que foram abusados sexualmente, né? Então, por que o jogo de xadrez entra nessa história do abuso sexual? Por quê? Há 20 e poucos anos, tem uns 20 anos, que numa reunião na Academia de Ciências, que eu faço parte da Academia de Ciências de Nova York, nós tivemos o contato, ficamos analisando o porquê do suicídio, que na época estava muito intenso, de adolescentes antes de completar os 18 anos de idade. Isso preocupou a gente. Tá? Marilúcia não sabe jogar nenhum dos dois, mas é bom aprender, vale a pena, porque desenvolve a nossa capacidade de raciocínio, é fantástico. Tá? Aí nós vimos que tinha muitos garotos, só homem, se suicidando antes dos 18 anos, e alguns, como eu comentei com vocês, foram, a maioria, quase todos eles, foram abusados sexualmente. Então, a gente extrapolou que aqueles que morreram, que conseguiram cometer o suicídio, né, e afim, também teriam sido abusados. Talvez tivesse sido isso. Aí começou o nosso estudo, né? Aí eu desenvolvi uma hipótese na parte minha do estudo, que é a parte que eu estou sempre em escola, então todo mundo sabe, e eu faço, tudo que eu desenvolvo, eu vou fazer na prática mesmo, na sala de aula. Antes mesmo de ter escola, eu já fazia isso nas escolas de amigos, né? Lá na Austrália, na Coreia do Sul, na Inglaterra, nos Estados Unidos e na Irlanda do Norte. Foram os locais que eu morei. Aí eu fazia isso, né? Aí o que aconteceu? Eu desenvolvi a hipótese que era o quê? Com certeza, segundo a minha ideia, há uma atrofia em algumas redes neurais, fazendo com que essa criança fique desestabilizada emocionalmente e, com isso, ela comete suicídio quando chega no momento final de adolescência, em que a pessoa fica muito fragilizada em termos de emoção, de namoro, perda de namorado, coisas assim. No caso do garoto, perda da namorada. Aí, né? Com certeza. Então, a hipótese era essa e vamos pesquisar a hipótese. Então, cada um dos pesquisadores que tinha laboratório para fazer as pesquisas e tudo, eu não tinha, né? Foi fazer as análises, pegar a amostragem, uns 4 anos, mais ou menos, 3 a 4 anos, fazendo a amostragem, e, de repente, nós conseguimos mapeamento cerebral de diversas crianças que se sobreviveram e autópsia de crianças que levaram ao suicídio ao fundo, né? E a surpresa nossa assim, a minha hipótese é que haveria uma atrofia no hemisfério direito cerebral, que é o hemisfério emocional. A minha surpresa é que foi constatado, sim, uma atrofia no cérebro, mas no hemisfério esquerdo cerebral e não no direito cerebral. E isso levou a gente a ficar confuso, né? Porque todo mundo estava até aceitando a minha hipótese. E com isso a gente viu, não, eu estou totalmente errado. Foi assim, o segundo grande erro meu em pesquisas científicas, né? Aí, isso como é que pode? Todo mundo estudando, até que um cara descobriu a ideia, teve a ideia da razão disso, e eu concordo, todos nós concordamos plenamente. É o seguinte, quando o garoto, mas é só com o garoto, não é com a garota, como eu falei com vocês, quando o garoto sofre um abuso sexual, normalmente ele é abusado por um homem. O garoto abusado por um homem. O garoto abusado por um homem, se ele não tiver uma formação homossexual, naturalmente ele vai sentir muito mais do que se ele fosse abusado por uma mulher. Porque se ele fosse abusado por uma mulher, ele teria, embora o abuso tenha trauma, é uma coisa mais ou menos considerada como natural, embora seja forçado. Então, o sofrimento não é tanto, tá? Como acontece com a mulher, a menina abusada por um homem. Embora tenha o trauma, é uma coisa mais ou menos natural, porque seria entendido como natural, embora tenha a forçação, seja o trauma. Então, com o garoto, o trauma é grande, porque o abusador normalmente é um homem. Bom, mas aí o que acontece?
Com isso, o cérebro do garoto, isso nós estamos estudando até hoje, já tem mais de 20 anos e estamos concordando com isso, a nossa mente sempre procura esconder de nós, dentro do nosso inconsciente, aquilo que nos tortura e que nos machuca psicologicamente. Então, o que a mente desse garoto vai fazer? Vai fazer ele perder a capacidade de entender que ele foi abusado sexualmente. Ele não entender o abuso, ele perder essa capacidade de entendimento total. E, com isso, ele perde tanto essa capacidade, que essa capacidade é a lógica. Ele perde a capacidade de raciocínio lógico. E, com isso, ocorre uma real atrofia nas áreas do hemisfério, na neurofisiologia do hemisfério esquerdo dele. Eu trouxe até um mapeamento cerebrais desses meninos, apresentei numa emissora de TV aqui em Salvador, foi a TV Record, se não me engano, e a TV Itapuã, na realidade, e a TV Subaé, em Feira de Santana, não sei se já existia Subaé. Na Itapuã, eu sei que apresentei numa entrevista que foi entrevistado lá. O mapeamento cerebral, que eu estou procurando ele, eu procurei até para mostrar para vocês, não achei de jeito nenhum esse mapeamento cerebral desse menino, né? Desses meninos. Então, qual foi a descoberta fantástica que serve para nós podermos aplicar? Nós já sabemos que todo menino abusado pode sofrer uma atrofia no hemisfério lógico. Qual a consequência disso? Primeira consequência, durante o desenvolvimento dele, ele vai ter muita dificuldade com cálculos matemáticos, com geometria, com área espacial, com triângulo, com toda a parte matemática, ele vai ter muita dificuldade, porque ele está com uma redução na sua capacidade de raciocínio lógico, matemático e espacial. Até aí, tudo bem. É só dificuldade. Dificuldade, um bom professor vai estimulando ele a se desenvolver. Só tem um detalhe. Quando esse menino chegar aos 15, 16, 17, 18 anos, é o momento que está namorando, namora, aquela coisa toda. O que vai acontecer? Se ele tiver um choque emocional, que todos nós, volta e meia, temos, ainda mais na adolescência, né? O garoto leva um chute de uma menina. Então, a depender do estado emocional dele gostar muito da menina, e a menina deu um chute nele, ou deu um chifre nele, digamos assim, né? O que vai acontecer? Ele não vai ter o hemisfério lógico para raciocinar que se a menina deu um chute nele, é só ele pegar outra menina. Ele não tem essa capacidade. Então, ele vai sentir que aquilo é o fim do mundo. Ele não tem mais condição de ter nenhum namoro, porque a única namorada que poderia namorar com ele era aquela, porque ele não tem como ter o raciocínio lógico para isso. Aí ele vai e se mata. É exatamente isso que acontece. E aí, como é que a gente vai fazer a terapia dessas crianças? Aí é que vem a ideia. Ué, não atrofiou o hemisfério lógico? Vamos desenvolver o hemisfério lógico. Olha o jogo de xadrez aí. Aí todo mundo estudando terapias comportamentais, terapias assado, sim, assado, psicológico, e não é essa terapia que resolve. Essas terapias não resolvem. A única terapia que resolve quando o garoto teve esse processo de abuso sexual e teve essa atrofia é uma terapia que estimule o desenvolvimento, a recuperação do hemisfério esquerdo cerebral. E o que vai recuperar isso? Tem que ser lúdico. Então, tem que ser jogo. Jogo, ou seja, ludicidade, jogo, e que desenvolva a inteligência matemática, espacial, lógica, xadrez. Tá aí. Então, o que nós fizemos? O Instituto UIUP, aqui no Salvador. Assim que nós acabamos com toda essa pesquisa e confirmamos isso, nós fizemos um ofício explicando tudo isso para as secretarias de educação dos estados e para todos os estados do Brasil, né? Mostrando a necessidade do jogo de xadrez, que não precisava ninguém saber quem foi abusado, quem não foi, não faz diferença nenhuma para a gente. O interesse é o quê? Já que a gente sabe que o jogo de xadrez conserta essas crianças, estimular o jogo de xadrez em todas as escolas do país. Por quê? Porque aí a criança que foi abusada, ela recupera o hemisfério esquerdo cerebral e não se suicida. A criança que não foi abusada desenvolve mais ainda o hemisfério esquerdo cerebral e fica mais inteligente, só isso.
Então, a gente não precisa nem saber se houve abuso ou se não houve. A gente só em fazer isso já está salvando uma porção de adolescentes que, quando criança, foram abusadas sexualmente. Então, isso foi uma coisa que, para surpresa minha, com 6 meses depois, eu estava viajando por algumas escolas do interior do estado da Bahia. Quando eu entrei numa das escolas, aí estava o pessoal, diretores, foram me mostrar. A Secretaria de Educação mandou vários kits de jogo de xadrez para cá. Eu digo, eu nunca imaginei que eles iam atender a esse meu pedido, né? Aí eles distribuíram por todas as escolas estaduais kits de jogo de xadrez. Foi nessa época. E agora nem sei se tem mais, tá? Mas nessa época, essa altura devem ter esquecido, né? Mas e começaram a estimular campeonatos de xadrez, teve vários lá em Ceaba, na Chapada Diamantina, e pronto. Então, a gente, sem saber, deve ter salvo uma porção de crianças, conseguido salvar muita criança, quer dizer, muito adolescente, né? Então, isso é uma coisa importante de todos nós sabermos, porque às vezes você chega na escola, está lá o jogo de xadrez, e ninguém está usando mais. É importantíssimo para os meninos, né? Para a menina não faz diferença, não. Para a menina não precisa o jogo de xadrez. E mesmo as meninas têm uma dificuldade tremenda no jogo de xadrez. Se bem que tem uma campeã de xadrez lá em Ceará, que é uma menina que bate em todos os meninos. Mas, de qualquer maneira, não é o mais importante é para o menino, para que a gente possa salvar aqueles que podem ter sido abusados sexualmente e nem sabe. Às vezes o garoto nem sabe que foi abusado, o adolescente, né? Que aquilo foi apagado da memória dele. Isso já aconteceu com vários pacientes meus, adolescentes, e que sofreram abuso e não sabiam. Eles foram descobrir que sofreram abuso quando estavam sendo tratados por mim. Aí que eles foram vendo qual era a origem da neurose, origem, e acabaram descobrindo. E esses, graças a Deus, foi a tempo, porque nenhum deles estava na escola pública, que o jogo de xadrez, as escolas públicas estaduais é que tem, né? Não sei se as escolas públicas municipais têm. E na minha tem, é lógico, porque na minha tem que ter o tempo todo. Mas esses garotos que eu atendia não eram da minha escola. Então, eles estavam e poderiam ser futuros suicidas, né? Então, uma coisa muito importante, é importante que vocês saibam e que estimulem. Vocês já sabem por quê? Estando numa escola, estando como psicopedagogo em alguma escola dessas, estimular sempre que a escola coloque em prática o jogo de xadrez, porque vocês já sabem qual é a finalidade secundária, só que é super importante, desse jogo. Eu colocaria até como o objetivo principal, né, do jogo é esse, desenvolver o hemisfério esquerdo cerebral e salvar crianças que poderiam vir a cometer suicídio algum dia. Aí, já que a gente falou do jogo de xadrez, falamos disso, não é que, Arlene, não é que o jogo não sirva para as meninas, serve também, mas é que as meninas não têm o problema de ser levado ao suicídio. Tá? Esse aqui é o detalhe, ou seja, o que acontece com a menina abusada sexualmente? A menina que foi abusada sexualmente, ela tende a desenvolver um outro problema, que eu falei também rapidamente para vocês, que é a múltipla personalidade. Então, ela tende a desenvolver múltiplas personalidades, que é uma maneira, é um mecanismo de defesa que a menina tem para esconder de si mesma uma personalidade que ela não está gostando. Por que há o desenvolvimento da múltipla personalidade na menina que foi abusada sexualmente? Porque vocês sabem que a menina abusada, ela leva a culpa, muitas vezes por ter sido abusada. Isso em países árabes, por exemplo, é ridiculamente assim, ou seja, a menina acaba sendo morta ou condenada porque foi abusada. Ela é a culpada do abuso, porque se ela foi abusada, eles entendem que ela provocou o abuso. Tá? Então, são coisas, graças a Deus, que não é da nossa, não é muito daqui. Mas aqui acontecem coisas semelhantes. Você vê, eu já tive contato com mães, tá? Mães cuja filha foi abusada pelo próprio marido, tá? Ou pelo pai dela, né?
e a mãe se revoltou com a filha e não com o marido. Eu já vi vários casos assim, colocando a filha como culpada do marido dela ter abusado. Ou seja, isso não é uma coisa incomum, é uma coisa que a gente, infelizmente, vê frequentemente. Aí o que acontece? Então, a menina abusada sexualmente tem a tendência de se sentir culpada desde o problema do abuso. Ela se sente culpada por ter sido abusada. Então, ela começa a ficar contra a sua própria personalidade, porque ela vê que ela não quer ser essa pessoa ruim que se fez abusar. Olha que coisa absurda. Mas eu estou analisando a mente dela por dentro, né? Porque eu já tive várias pacientes, mulheres, que eu tive que fazer ela se consertar, que a gente não conserta ninguém, né? A pessoa que se conserta na psicanálise. E exatamente por causa disso. Aí, para ela negar uma personalidade que ela acha que é culpada de alguma coisa, ela inconscientemente cria uma segunda personalidade. Então, ela passa a ter duas personalidades, sem sentir. Ela é uma num determinado momento e a outra no outro momento. Até chegou uma senhora lá da Inglaterra, né? Que tinha 19 personalidades diferentes. Né? Então, é um problema seríssimo. Como diz Arlene, né? Culpam as meninas pelo jeito que elas se vestem. Ou seja, a menina acaba se sentindo culpada. Será que eu que me vesti provocativamente por isso que fui abusada? Então, eu sou culpada. Pronto. Estraga a menina de vez. É um absurdo mesmo, como a Fabiana fala. Exatamente, como a Marilúcia fala. Por isso que, na maioria das vezes, pessoas que passam por isso ficam caladas. Porque se elas disserem, as pessoas podem olhar para ela e dizer, você provocou, né, sua safada. Eu já vi isso. Eu já vi isso acontecer. Uma mãe falando. A mãe falando para a filha. Ou seja, é brincadeira, né? Tem certas coisas que são... certas realidades, né, que a gente observa e que é complicado para a gente, né? Bastante complicado a gente entender certas coisas que acontecem, né? Mas acontece. Infelizmente, isso acontece. A cada momento a gente vê uma coisa dessa. Então, por isso. Agora, qual é o jogo que a menina pode fazer e que desenvolve a inteligência também, embora a menina não tenha muita, não goste muito, normalmente, né? É o jogo de dama. O jogo de dama é um jogo que foi desenvolvido exatamente para as mulheres não precisarem jogar xadrez. A origem do jogo de dama é esse. Então, ele é um jogo mais simples, embora a inteligência da mulher, se ela quiser desenvolver, é muito maior que a inteligência do homem, no geral. Porque o desenvolvimento cerebral, não sei se eu falei isso com vocês da outra aula, o desenvolvimento cerebral da mulher, o cérebro desenvolve os dois hemisférios da mesma forma. Então, ele tem uma capacidade de raciocínio muito maior que qualquer homem. Acho que falei sim, isso para vocês. Então, essa é uma coisa que não sei por que o jogo de dama, porque elas podem tranquilamente jogar xadrez e bater em qualquer homem, porque tem essa capacidade. Tá? Bom, então esse é o jogo de xadrez. Vamos ver onde é que a gente vai agora. Aqui. Ah, sim. Então, essa parte, como nós vimos, o sensório motor, nós vimos o simbólico e nós vimos o jogo de regras, né? E agora o jogo de xadrez com essa especificidade toda que é muito importante. Tá? Bom, a parte que a gente de jogos, etc. É bom saber se alguém tem alguma, antes de eu trocar isso, se alguém tem alguma dúvida mais sobre isso. Peraí, deixa eu voltar aqui. Pronto. Então, se alguém tem alguma dúvida sobre isso, pediu para falar que a internet dela... é de Carla, né? Ok. Arlene corre todos os dias, é exatamente isso. Tá? Ele, Carla, é por isso que ela não conseguiu, né? Tá ruim. Ok. Tranquilo. Sim, então, sobre o que nós vimos até agora,
Alguém tem algum comentário, alguma dúvida? Sobre isso, sobre os assuntos anteriores também, para a gente não passar para o próximo tema sem fechar essa parte que a gente viu. Né? Todo mundo tranquilo, né? É sinal que ninguém assistiu os vídeos, e que se tivesse assistido o vídeo, estava cheio de dúvida. E se tivessem assistido os vídeos, vocês estavam cheios de dúvida. Aqui. Ai, ai. Tranquilo, né? Ok, então vamos lá. Então, revendo o que a gente viu. A gente não viu alfabetização, letramento e multiletramento, porque é uma coisa que a gente vai ter que esquematizar junto com as metodologias, tá? Os métodos sintético, método analítico, o Montessori, construtivismo, saber fazer e a dinâmica grupal, que é o que eu vou mostrar, né? Para a gente poder saber onde estão as melhores, para a gente poder escolher os livros, né? Para escolher a literatura, etc. Que é muito importante isso. Então, a gente começou já com a base da compreensão do desenvolvimento humano, né? E vendo os perigos da leitura como obrigação, então eu quero lembrar a vocês isso. Uma das coisas importantes na educação e que vocês precisam passar isso no treinamento dos professores é que ninguém aprende com autoestima baixa. Quando a pessoa está com autoestima baixa, a aprendizagem está lá embaixo também. A autoestima tem que estar sempre sendo elevada. Tá? Então, autoestima, ou seja, a estima por si mesmo, tem que estar alta com L. A autoestima com U tem que estar alta com L o tempo todo. Nunca estar baixa, porque senão o sistema límbico da criança prejudica a aprendizagem dela. Aí, o que isso significa para a gente? Significa aquilo que nós vimos logo no início hoje sobre o perigo da leitura como obrigação. Autoestima. Se a gente obriga, a criança se sente mal. Se ela se sente mal, baixa a autoestima. Se baixa a autoestima, ela não aprende. Fato. Aí o professor vai dizer, mas ele tem que ler. Tá, ele tem que ler. Mas ou você investe algum tempo fazendo tudo que nós conversamos sobre como estimular a criança a gostar de ler, ou não vai adiantar nada. Ele não vai aprender. Então, ele pode estar lendo 30 vezes à vontade, o mesmo livro 300 vezes, que não vai aprender coisa nenhuma. Então, se por acaso um professor se der ao trabalho de investir o tempo da aula para fazer alguma coisa que o aluno fique alegre, feliz, satisfeito com ele mesmo, esse professor está dando passos e passos adiante. Vamos dar um exemplo. O aluno chega para a gente e diz o seguinte: professor, sem nada de matemática, não consigo entender nada que o professor fala. Isso acontece frequentemente comigo. Tá? Aí eu digo para esse aluno, né? Como você não consegue aprender nada? Você sabe matemática? Não sei não, professor. Sabe sim. Até eu fiz isso agora com o microcéfalo, lá em Passo Fundo, quando eu estava lá. Aí você chama e pega seu livro de matemática. Aí ele traz. Aí ele diz, tá, onde é que o professor está? Aí ele diz, está aqui, ó. Tá. Não entendo nada disso. Ah, tá. Anda para trás aí. Vai andando para trás. Vai andando para as páginas de trás. Está entendendo essa parte aí? Não, ainda não. Vira mais outra página. Está entendendo aí agora? Ah, agora estou. Então, você sabe matemática? Não, professor, mas isso aqui é fácil. Isso aqui está no início. Está na primeira unidade, primeiro capítulo, sei lá. Eu digo, mas não é matemática? Ele diz, mas não é a mesma coisa que o professor está dando. Mas é matemática, não é? Aí, é. Então, você sabe matemática. Você não está acompanhando o que o professor está dando agora, mas você sabe matemática. Tanto sabe que você acabou de me dizer que sabe. Então, vamos fazer o exercício daqui? Aí você passa todos os exercícios daquele ponto que ele sabe. Aí ele vai ficar alegre, feliz, satisfeito, porque ele aprendeu que sabe matemática, embora ele esteja 3 capítulos atrás do professor.
Tá? A gente chama o professor e diz, professor, o senhor está ensinando grego a uma criança que só sabe português. Aí o professor não vai entender nada. Eu não sou professor de grego. É sim, o senhor está ensinando grego. O senhor está ensinando o quê em matemática? Ah, eu estou ensinando raiz quadrada. Sim, se o garoto está em soma, como é que o senhor está ensinando raiz quadrada para ele? Ele nunca vai aprender. Então, isso é uma coisa que, infelizmente, muitos professores não estão se tocando. Tá? E é mais um trabalho para vocês. Tá? Mais um trabalho para vocês. Porque nós precisamos mostrar... Professor... Oi, diga aqui, Jane. Pode dizer. Com relação a isso aí, entra também uma questão que é o sistema. Por exemplo, às vezes, né? Eu sou professora de escola pública e o sistema, às vezes, ele me obriga a, por conta de exigência de conteúdos. Então, eu não tenho, às vezes, como parar, né? A gente tenta. Por exemplo, eu faço outras atividades extras, né? Para essa criança que apresenta alguns tipos de dificuldades. Porém, eu não tenho como me dedicar exclusivamente a ele, porque eu tenho uma sala de 30 alunos, né? No caso, durante o dia, eu sou professora de quarto e quinto, e à noite eu sou professora da EJA. Por sinal, eu tinha até algumas coisas da EJA também, mas eu vou deixar para depois. Uhum. E o que acontece, eu acredito que é isso, né? A demanda de conteúdos que a gente tem para dar, os planejamentos, mas pesquisa, né? Todo professor é pesquisador, então tem toda essa questão. Então, para a gente se debruçar, né, melhor para esse aluno, né, é mais complicado. Então, eu acho que às vezes o problema está aí, né? A gente precisaria. Aí entra também a questão dos jogos. Por isso eu falei, a gente trabalha muito com jogos lúdicos para tentar minimizar um pouco essa questão, né, a dificuldade que ele tem em matemática, que é tanta, como você falou aí, o aluno, ele não pode, eu concordo com o senhor, né, aprender raiz quadrada, se na verdade ele ainda está com algumas deficiências, né, em algumas habilidades, na verdade não adquiriu algumas habilidades, às vezes acontece até nas séries anteriores. Por exemplo, um aluno, ele não adquiriu habilidade suficiente para ir para o quinto e está no quinto ano. E, pelo que eu tenho observado, essa é a realidade do Brasil. Porque eu acompanho alguns grupos de professores e isso é unânime, todo mundo fala sobre isso. Parece que a criança, ela não está, no caso de estação de idade série, né? Eu estou falando de escolas públicas. Então, assim, é complicado. Os jogos, ele ajuda muito nessa perspectiva, né? Ele consegue, crianças que são de estação de série, ele consegue, a gente consegue trabalhar algumas habilidades que ele não adquiriu, né? Através dos jogos, para não sempre ficar voltando, porque o sistema exige que a gente o tempo todo avance nos conteúdos. Então, eu acho que o professor, ele fica entre a cruz e a espada. A verdade é essa. Bom, então agora eu queria que todo mundo prestasse o máximo de atenção, tá? Porque Crislane trouxe exatamente o problema da aprendizagem negativa no Brasil. Aqui não existe aprendizagem. Aqui não existe preocupação com a aprendizagem. E vamos ver como é? Por exemplo, se você tem 30 alunos numa sala de aula, vamos analisar primeiro. Os alunos estão em fileira, nas suas carteiras lá. Nós estamos dando aula para os 30 alunos. Tá? Aí, digamos que o aluno Joaquim, que está lá no meio, ele tem uma certa dificuldade de aprendizagem no assunto que você está dando para ele. Aí ele chega, estou vendo na sala normal, aí ele chega para você, levanta a mão e diz: professora Crislane, Cris, eu não estou entendendo isso que a senhora acabou de me explicar. Aí você vai e explica para ele de novo. Aí pergunta: você entendeu agora, Joaquim? Aí o Joaquim disse: não, senhora, não entendi ainda não. Aí você explica de novo. Entendeu agora, Joaquim? Aí ele olha para um lado, olha para o outro. Professora, não, entendi ainda não.
Aí, da terceira vez, você explica, aí ele diz, entendi sim. Por que ele diz que entendeu? Medo de ser taxado de burro pelos colegas, mas ele não entendeu e vai continuar sem entender e vai se atrasar totalmente. Esse é um detalhe. É um detalhe de quê? Que nós não temos condição de acompanhar nenhum aluno que esteja um pouquinho fora do nível da média da turma. Aliás, na realidade, nós não temos condição de acompanhar metade da turma, porque metade da turma nunca acompanha as nossas matérias, ou dorme, ou finge que está acordado, ou cola na prova, ou decora antes da prova, passa porque não tem jeito, tá? E não aprendem coisa nenhuma. Por exemplo, os nossos alunos têm médias excelentes. Escola pública, escola particular, à vontade. Quando a gente faz um exame internacional, a média dele está lá embaixo. Ué, por quê? Se ele teve notas excelentes, se eles passaram de ano, como é que eles têm 3, 2 de nota na média internacional, se o tempo todo ele passou com média 5, 6, 7, 8, 9, até 10? Porque não houve aprendizagem, houve nota. Então, o que acontece com o sistema, a metodologia que nós estamos utilizando em sala de aula? Essa metodologia nossa, nós não temos condição de observar nenhum aluno individualmente. Nós observamos a turma como um agrupamento de alunos. Então, nós temos um grupo de alunos que nós temos que dar, como você falou, o conteúdo, seguir aquele conteúdo para o grupo, tirar a dúvida de um ou de outro, mas mesmo assim vai falhar, porque alguns vão ficar com vergonha de dizer que estão com dúvida, porque acham que os outros estão aprendendo, e na realidade, na maioria, nem estão, e lá se vai. E assim a gente vai tocando o barco. Aí nós temos na sala de aula, agora vejam só, eu dei um exemplo, agora vamos ver o segundo exemplo. Nós estamos num regime obrigatório de inclusão escolar. Na minha escola, embora seja particular, ela tem os mesmos problemas das escolas públicas em relação a nível dos pais, dos alunos, etc. É uma escola de bairro pobre. Tá? Mas digamos o seguinte, aí você tem a inclusão escolar. O que significa? Que você recebeu um aluno com 15 anos, tá? 15 anos, e matriculou ele no primeiro ano do ensino médio. Por quê? Porque ele tem 15 anos. Só que esse aluno, ele é autista e ele está no nível de, por exemplo, ponto de entendimento dele em matemática está no equivalente a 5º ano do ensino fundamental, anos iniciais. O ponto de entendimento dele em história está no primeiro ano mesmo até, nem tem problema nenhum não. O ponto de entendimento dele em português está no 7º ano do ensino fundamental. O ponto de entendimento dele em ciências está no 6º, 7º ano do ensino fundamental. Ou seja, ele está completamente defasado em entendimento em relação a todos os colegas seus, com exceção de uma matéria, digamos assim. Sim, e você vai dar aula para ele. Como é que você vai dar a aula, como eu falei, de raiz quadrada, digamos, se ele está em soma? Você vai dar aula de raiz quadrada. Mas aí, ele vai aprender raiz quadrada? Nunca ele vai aprender raiz quadrada. Então, como é que você vai poder desenvolver ele? Aí veio a legislação inclusiva. A legislação inclusiva, tem vídeos meus que destrincham toda a legislação. Tá? Vocês podem, até tem um livro meu que destrincha toda a legislação. É esse aqui, Estudo sobre Educação, Inclusão Responsável, né? Que tem toda a legislação também, a interpretação. Né? Aí, o que veio a legislação? A legislação disse o seguinte: os alunos têm que ter suas tarefas de classe, tarefas de casa, avaliações, provas, tudo de acordo com o seu nível de entendimento. Então, se ele tem que ter a tarefa no nível de entendimento dele, significa que o professor tem que passar, ao mesmo tempo que passa a tarefa para o aluno do nível, digamos, do 8º ano, está passando a tarefa para aquele aluno que está ali matriculado no 8º ano, nível do 4º ano. Ao mesmo tempo, ele tem que estar ensinando o cara no nível do 8º e no nível do 4º ano, no nível do 1º ano, ao mesmo tempo. Digamos que ele tenha 3 alunos de inclusão, ele tem que fazer isso com todos eles. Como é que ele vai fazer isso com essa metodologia, com todo mundo enfileirado? Como? Não tem como, impossível. Então, a legislação chegou, a legislação obrigou. Hoje nós não podemos ensinar ao aluno
a mesma coisa que o outro. Nós temos que ensinar a cada aluno dentro do seu nível de entendimento, está na lei, nas leis de inclusão, e nós não sabemos como fazer. Por quê? Porque todo professor, como você disse, tem o mesmo problema. É impossível, como é que eu vou fazer? Como é que eu tenho que seguir o conteúdo? O sistema determina. Não, o sistema não determina. A LDB e a LBI dizem que nós temos que adaptar o conteúdo e adaptar os assuntos, conteúdo e assuntos, ao aluno que está com defasagem por algum problema neuropsíquico qualquer. Então, isso significa que nós estamos com a metodologia errada, porque a nossa metodologia tradicional é realmente, como você falou, é impossível. Não tem como. Aí a gente faz tudo isso que você falou. A gente faz jogos para recuperar o cara, inventa coisa. Adianta? O cara vai se desenvolver? Não. E cada vez ele vai ficar pior. Por que cada vez ele vai ficar pior? Porque ele vai olhar para um lado e para o outro e ele vai ver que ele é diferente, que ele não consegue aprender nada, que ele é um zero à esquerda, que ele é um incapaz. Esse é o grande problema da nossa metodologia. O que está errado é a metodologia. Nós temos que descobrir uma metodologia que permita que nós estejamos do lado do nosso aluno, acompanhando ele e ajudando ele, do lado de cada um dos nossos alunos. Como? Será que isso é possível? Esse é que é o detalhe, porque se a gente não fizer isso, a gente vai deixar alguém escapar. Muitos vão escapar. Escapar, que eu digo, é não aprender nada. Porque não precisa ser deficiente, não. Vários alunos têm alguma dificuldade que, se a gente continuar com essa metodologia, nós vamos criar uma porção de gente analfabetos funcionais, que é o que a gente está fazendo. Então tem que mudar tudo, tem que mudar a metodologia. Eu sei que é difícil, eu sei que parece impossível, tá? Mas há 21 anos, antes das leis todas saírem, eu já me preocupava com isso. Por quê? Porque eu sempre me preocupei desde criança com meus colegas que não aprendiam. Eu falei, por que esses caras não aprendem? O que está acontecendo de errado? Aí, quando eu resolvi abrir a escola, já tendo feito coisa nas escolas dos outros, né, como eu falei para vocês, eu comecei a tentar descobrir como a gente pode mudar isso. Que método, que metodologia a gente pode mudar para isso? Catei pelo mundo todo. Todo mundo dizia que tinha, tem na Inglaterra, tem nos Estados Unidos, tem não sei o quê, não tinha lugar nenhum, tudo era mentira. Tá? Descobri uma. Aí, de repente, eu descobri na Suíça uma mulher, uma professora, que fazia exatamente uma coisa que me pareceu muito interessante. Mato Grosso do Sul, descobri uma professora quase leiga que também fazia uma coisa muito interessante. Lendo Pichon Rivière, terapeuta, nada a ver com educação. Aí fui ver as teorias de Pichon Rivière, e numa das teorias tem a do cone invertido, que é muito interessante para terapia, e tem uma terapia chamada terapia de grupos operativos. Aí quando eu peguei grupos operativos, eu disse, opa, peraí, é isso que eu preciso. Aí peguei a terapia de Pichon Rivière e peguei a forma de dar aula da professora de uma escola multisseriada na Suíça, a forma de dar aula de uma escola professora multisseriada em Mato Grosso do Sul, juntamos tudo e criamos uma metodologia de dinâmica grupal. Acabou o problema. Você olha na minha escola, olha na escola lá em Passo Fundo, a maior escola municipal de Passo Fundo, tá? Neilane escreveu uma coisa aqui que eu vou ler já. Lá de Passo Fundo, que é a escola Etelvina da Rocha Duro. A maior escola municipal que tem lá. Todos os professores de todas as turmas agora resolveram adotar essa metodologia, mudou tudo naquela escola municipal. Tá? Como é a metodologia? Lógico que não dá para a gente explicar a metodologia aqui, que tem um capítulo inteiro desse livro sobre essa metodologia, né? E tem vídeo também sobre essa metodologia. E tem cursos que a gente dá sobre essa metodologia também, tanto que eu preparei todos os professores lá em Passo Fundo, em diversas cidades do Rio Grande do Sul, todos são preparados, né? Em Ipixuna do Pará, Aurora do Pará, Paragominas, são cidades que já têm várias escolas usando a metodologia. Acabou o problema. Essa metodologia, o que acontece?
eu vou falar um trailer da metodologia, porque eu não quero me estender muito, que a gente prometeu acabar às 5 horas, faltam 5 minutos. Mas a gente vai falar dela, eu já anotei aqui. A gente vai obrigatoriamente falar dela no próximo encontro nosso, né? Eu já anotei várias coisas que eu prometi que a gente vai falar no próximo encontro, né? Então, em poucas palavras, como é que ela é? Os alunos não estão em fileira, estão em grupos operativos. Primeira coisa. Então, os alunos, o professor não dá aula. O professor, ele começa a aula fazendo marketing do tema da aula do dia. Todos os alunos têm a aula do mesmo tema. Estejam eles no nível da turma, digamos que seja primeiro ano do ensino médio, ou estejam eles no nível de 5º ano, 6º ano, 4º ano, como de inclusão acontece, né? O tema é um só. Digamos, o tema de hoje da aula é sistema solar, tá? Ou seno, cosseno em matemática, sistema solar em geografia, tanto faz. O tema é esse. Para todo mundo, o tema é o mesmo. Pronto, primeiro passo. O que aconteceu? O aluno especial, o aluno com dificuldade, se sente igual. Que ele sabe que todo mundo está aprendendo o mesmo tema. Ele também. Só que cada grupo, constituído de vários alunos, vão estudar eles em grupo. O professor faz o marketing do sistema solar, mostrando a maravilha do sistema solar, etc., aquela coisa toda. Aí todo mundo, pronto, tá? Todo mundo ficou empolgado, aí o professor vai e distribui um roteiro de estudo dirigido em cada grupo. Aí os grupos todos dos alunos, digamos, do mesmo nível, cada recebe um roteiro e fica todo mundo estudando em conjunto para resolver aquele roteiro, discutindo entre si e tal. Tá? Aí, nesse grupo daqui, tem um aluno no nível do 4º ano e os outros no nível do 8º. Então, são 2 roteiros. Um roteiro para o cara do 8º ano, mas do mesmo tema, mesma figura, mesmo desenho, mesmo colorido. As perguntas é que são diferentes, tá? Porque estão no nível de cada um. E assim vai. Tem várias modificações no projeto que não dá para a gente falar agora, né? Mas só para vocês terem uma noção da coisa. E onde é que fica o professor? Na mesa dele? Negativo. O professor fica sentado nos grupos. Então, o professor começa no grupo A, orienta, vê como é que está, vai para o grupo B, observa, vê como é que está, se tem que fazer alguma orientação, vai para o grupo C. Então, o professor fica passando de grupo em grupo e acompanhando, e com isso ele está, durante a aula, não está se esgoelando, não está se estressando, os alunos estão sendo... depois vocês vão ver o detalhe, tá? Só um instantinho, Helena. Vou ver o detalhe. Aí ele não está se estressando, aí vocês vão ver como é que isso é possível, que eu falei assim por alto, né? Ainda não dá para vocês entenderem como é que funciona. Agora, eu lhe digo uma coisa, o professor não se estressa, todos os alunos aprendem, cada um a partir do ponto que sabe, todos os alunos saem satisfeitos porque aprenderam alguma coisa, tá? O resultado é espetacular, tá? Agora, depois a gente vai ver cada detalhe, e vocês já podem ver, procurando vídeos meus que falam sobre metodologia IUP e de dinâmica grupal. Helena, queria falar alguma coisa? Ou é porque tem que sair agora, né? Então, entenderam? Eu digo, Helena, você queria falar alguma coisa? Helena, queria falar? Se quer falar, tá mudo, hein? Seu microfone não está funcionando, não. Alguém quer falar alguma coisa? Todo mundo? Bom, então, gente... Oi, diga. Boa tarde. Oi, Ana Luísa. Eu tenho uma dúvida, assim, mas é uma questão meio pessoal. Aham. Porque minha filha, ela entra na primeira série no ano que vem e a gente está vivendo uma situação muito complicada. Nessa pandemia, as aulas dela estão sendo transmitidas via WhatsApp. A partir da segunda-feira vai ficar nessa mesma metodologia que a gente está utilizando pelo Zoom. Mas ela tem uma dificuldade muito grande na leitura. E ela só tem 5 anos. Então, tipo, eu fico muito... Ao mesmo tempo que eu tento não pôr expectativas, porque eu sei que isso pode atrapalhar o desenvolvimento dela, eu fico também frustrada, porque eu sinto que ela não está conseguindo acompanhar. Olha só, aula remota para educação infantil
e para primeiro ano do ensino fundamental, anos iniciais, ela é uma aula que precisa que os pais sejam treinados, tá? Não tem como, pelo menos nós não descobrimos ainda, porque nós estamos desenvolvendo todo o processo da aula híbrida que eu falei para vocês, que a gente vai ver no próximo encontro, né? E também estamos tentando desenvolver como fazer para esse problema que você está tendo. Mas é um problema que todos estão tendo. Por quê? São os pais que têm que ser preparados pelos professores para como fazer com que a aula remota de uma criança dessa idade, tá, de 5 anos, 6 anos, possa fazer efeito. Porque é completamente diferente. Nós ainda não descobrimos a maneira de fazer sem a participação ativa de um pai treinado. Os pais têm que ser treinados para isso. Então, nós conversamos sobre isso numa outra turma que eu estava dando aula de alfabetização, né? Era mais alfabetização mesmo, em que nós falamos sobre esse aspecto. Tá? Mas é isso que a sua dificuldade é a dificuldade geral. Agora, o que nós estamos conseguindo superar é com o treinamento dos pais a partir de uma vivência teatral do professor. O professor, nessa faixa de 4 anos, 5 anos e 6 anos, ou seja, de 4, 5 e 6, principalmente, ele tem que ser mais teatral do que didático. Então, a aula pelo aplicativo Zoom, por exemplo, dele, vai ter que ser praticamente ele um ator de teatro, tá? Para fazer ludicidade. Sem a ludicidade do professor e sem a participação dos pais nisso, vai ser muito difícil da criança de 5 anos prestar atenção. A dificuldade de sua filha é a dificuldade que todo mundo está tendo, lógico, é natural, porque é difícil mesmo. Nós não conseguimos ainda um padrão que dê um bom resultado na aula para 4, 5 e 6 anos de idade. 7 anos de idade em diante já fica menos difícil, mais fácil. A aula pelo aplicativo Zoom fica mais facilitado, 8, 9 e 10. Mas 6 anos, 5 anos, 4 anos, nossa, é realmente um desafio muito grande. Mas o que tem que fazer, e que eu estou com os professores sendo treinados aqui nas escolas perto da minha, que são escolas de ensino fundamental anos iniciais, aí tem o 6º ano, e tem a educação infantil também. E os professores estão fazendo um excelente trabalho, mas com a participação dos pais. Sem a participação dos pais é impossível, não tem como, é impraticável. Realmente é muito difícil. Agora, é uma coisa que nós temos que desenvolver, né? Porque é novo. Então, nós vamos aprender agora como fazer. A sua dúvida é uma dúvida que todos nós temos e que nós estamos fazendo de tudo para testar metodologias que funcionem. O nosso sistema híbrido já está quase todo preparado, menos de 4, 5, 6 anos de idade. E abaixo já estamos com várias ideias para baixo também. Educação infantil. Entendeu? Difícil é. Tá? Agora, não tem problema, porque vai recuperar depois. Tá? Isso aí não tem problema. O importante é que, se a gente demorar muito, isso pode desanimar a criança. Então, seria interessante... Qual é o colégio? O colégio público? Daí? Quem foi? Não, o colégio dela é particular. Aham. Porque... E eu tento sempre, propor outro tipo de atividade, uma leitura. Eu pego um livro e peço para que ela leia da maneira dela, mesmo que seja a leitura de figuras e tal. Só que às vezes eu me agoneio porque eu sou formada em pedagogia, mas é uma expectativa que a gente traz por ser pai, querer que nosso filho, né, é como se eu disse, é a cultura mesmo. Cuidado para você não errar. Você é pedagoga, né? Verdade. É por isso que às vezes eu me culpo, e essa aula para mim foi muito importante, porque eu vou tentar me recolocar. Daquela maneira que a gente falou. Porque a gente sempre quer, né, o melhor para nosso filho, então a gente espera mesmo que ele seja o melhor. Quando a gente sente que ele não está acompanhando, a gente se frustra um pouco. Aí, tento não fazer isso para minha filha, no caso. O que a Ana Luísa falou serve para todos nós, que é o quê? Essa preocupação.
nós temos que tomar um cuidado tremendo e não criar expectativa. Por a maioria de nós sermos professores, aí o que acontece? A gente cria aquela expectativa que o nosso filho tem que aprender rapidamente. Criando essa expectativa, nós podemos atrapalhar tudo. Então, o que a gente tem que fazer? Nós temos que estar o tempo todo reconhecendo o avanço do nosso filho, mesmo que ele seja ínfimo, tá? Mesmo que ele seja ínfimo, pequenininho, nós temos que reconhecer o avanço dele, mostrar para ele que nós estamos alegres, felizes e satisfeitos com o avanço dele, porque aí cria um clima de autoestima elevada, que é o que eu acabei de falar, né? De autoestima elevada. Aí vai facilitar a aprendizagem. Agora, você como pedagoga, criando a expectativa que ela já devia estar aprendendo, você vai acabar se frustrando, e a sua frustração passa para ela. O perigo nosso é esse. Nossas frustrações passam energeticamente para nossos filhos. Então, esse é um cuidado imenso que nós temos que ter, porque nós podemos estar atrapalhando todo o processo de desenvolvimento dele. Então, tem que fazer o quê? Pegar o livro, primeiro você tem que... Aquilo que a gente falou, né? Gostar do livro, ler o livro fazendo um teatro do livro, até que ela fique interessada por aquela história. E com isso, as coisas vão... Com certeza, ela vai acabar aprendendo. Agora, tem que reconhecer cada avanço, senão já era. Tá certo, professor. Obrigada, vou tentar colocar em prática. Não, não tenta, não. Eu até digo o seguinte, não precisa tentar, basta fazer. Entendeu? Porque quando a gente diz vou tentar, a gente acaba tendo dificuldade de fazer. Aí eu falei essa frase um dia e puseram lá em Ceabra, os garotos puseram todos nos perfis deles, né? Entre aspas, não precisa tentar, basta fazer. Para todo mundo passar a ter mais força de vontade, né? Em relação a isso. Mas espera aí um instantinho, Neilane, ano passado trabalhava com a turma do 2º ano em uma escola particular. Havia uma aluna que apresentava dificuldade na leitura, escrita e interpretação, levar para a escola atividade de intervenção para melhorar essas dificuldades, mas tinha um porém. Também precisa trabalhar com livro didático, até porque a escola e os pais dessa criança queriam ver o livro dela sem nenhuma folha em branco. Isso é normal dos pais, sendo que o livro não está voltado para o nível de aprendizagem dessa criança. Isso é um problema que nós temos que adestrar, eu quase adestrar os pais, tá? Porque os pais vão acabar destruindo o desenvolvimento da criança, exigindo uma coisa que não está no nível dela. Aí é chamar os pais e dizer, vocês vão destruir a sua filha, porque eles vão bloquear o desenvolvimento que ela vai conseguir se estiver fazendo o que eu estou fazendo. No estado do Pará, o Conselho Estadual de Educação foi rígido, que se os pais não aceitarem aquilo que o professor está dizendo que vai ser melhor para o filho, que é para denunciar o Ministério Público. Isso no estado do Pará, né? Aqui não tem isso, não. Então, esse detalhe, então, que está aqui, é terrível, porque tem muito pai assim, é chamar e reclamar do pai mesmo. Você está errado e pronto. O processo de alfabetização é lento e cada criança tem seu tempo. Realmente. O que não está acontecendo... Muito obrigado, muito obrigado. 13 tem dificuldade, família e escola precisam caminhar juntas. Exatamente. Obrigado. Bom, gente, então, acho que a minha garganta está indo embora na hora certa, né? Exatamente na hora que eu prometi acabar. Então, no próximo encontro, o que nós vamos ver? Nós vamos ver, dentro do que já está escrito no módulo, nós vamos ver a relação entre Freinet, Zé Pacheco, a nossa metodologia IUP, dinâmica grupal, e a metodologia de Aventino Agostini, saber fazer, método saber fazer. Algumas dessas coisas já estão no módulo, outras eu vou trazer. Vamos ver também, eu vou ver se eu trago alguma coisa sobre a legislação. Crislane, a dúvida sua. Eu vou mostrar o porquê que o sistema está sendo mal interpretado. Daí a gente está achando que tem que estar amarrado no sistema e não tem. Daí eu vou ver trazer a legislação para mostrar. E vamos falar um pouco da nossa metodologia que resolve todos os problemas dessas dificuldades que a gente tem em sala de aula. Pode ter certeza que resolve todos os problemas. E eu lembro a vocês o seguinte, naquele
Deixa eu ver se ainda está aqui, ou se eu tirei. Ah, que pena, eu tirei. Mas, de qualquer maneira, é fácil eu mostrar para vocês. Naquele iup.net/cursos, iup.net/cursos. Tá? Vocês têm lá todos os cursos que nós vamos fazer a partir de daqui a 1,5 semanas, ou seja, na terça-feira, daqui a 2 semanas, terça e quinta. Então, terça e quinta vai ter um curso que eu convido todos vocês a fazerem. O curso é super barato, porque quem vai dar o custo são vocês. Vocês que vão dizer quanto querem pagar para fazer o curso, tá? E a cada 2 semanas nós teremos mais um curso para atualizar todo o pessoal. São os cursos de formação que eu dou no Brasil inteiro. Então, eles agora vão seguir uma sequência de preparação total nossa, tá? E para não ficar muito pesado, será o quê? Terça e quinta de uma semana, na outra semana não tem nada. Terça e quinta da outra semana, sob uma sequência. A sequência já está, eu acho que 4 cursos da sequência já estão lá. Aí vocês entrem, é só de 7 às 9, é pouquinho, 2 horas que a gente vai se reunir. Tem certificação, 5 horas aula de certificado, para quem fizer esses 2 dias, né? Cada 2 dias, terça e quinta, e com certificação pelo IUP. E é o valor que vocês vão pagar, é o valor que vocês quiserem ou puderem pagar, tá? Que eu digo contribuição consciente, apenas para contribuir para o Instituto poder realmente continuar nessas pesquisas tudo, mas à vontade, vocês que escolhem a contribuição. E no próximo encontro nosso, a gente então vai falar sobre todas essas outras coisas e com certeza nós vamos fechar com uma proposta de mudança completa no processo educacional. Aí quem tiver com vocês, com certeza vai ter aprendizagem real, coisa que não existe no Brasil. Aí vai ter. Ok, gente? Vamos descansar então, relaxar um pouco. Hoje é dia de eu escrever mais um conto. Tomar meu uísque e escrever um conto. Okay? Hoje é o único dia que eu, em vez de escrever coisas técnicas, eu escrevo literatura. Tá? Então, forte abraço para todo mundo aí. Estejam bem, com cuidado com o coronavírus. Pelo amor de Deus, fiquem longe dele. E até o nosso próximo encontro, gente. Até lá.